Terceiro ano do ensino médio, bom, a globalização. A globalização ela não começou há 20, 30 anos atrás, nem começou com a internet, ela começou bem antes. Começou com as grandes navegações europeias, com a expansão marítima. Talvez até antes, com a Rota da Seda. As grandes ligações comerciais, as trocas comerciais entre povos, os interesses diplomáticos entre reinos. Então nós temos ali, por volta do século 13, 14, já uma configuração dessa globalização, dessa interligação. Mas obviamente que ao longo do tempo, com a melhoria dos meios de produção, com a melhoria das comunicações, com a melhoria da circulação de mercadorias, as redes de circulação de pessoas, tudo isso vai aumentando o contato entre povos, o que dá origem, principalmente no século XX, ao fenômeno que nós entendemos como globalização, que tem a ver com a globalização econômica, mas também uma globalização de informações, né, mas também uma globalização cultural, que é esse grande momento que nós estamos vivendo hoje da internet, com a grande congregação mundial, com a formação do que nós chamamos de aldeia global. A questão é saber que dentro dessa aldeia global, qual é a sua tribo. Isso é um assunto que interessa tanto a história, quanto a antropologia, quanto a sociologia. Eu chamo atenção para a questão também de aculturação ou apropriação cultural, que são valores que antes pertenciam a um povo, a uma cultura, a um local na história e que de repente passa a ser assimilado por outros grupos e aceito por outros grupos e modificado por outros grupos. Então você pode ter, por exemplo, a cultura das artes marciais, que antes eram restritas a certas regiões da China e do Japão, que hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. Assim como o futebol, que é um esporte que surge, que se formata na Inglaterra, que hoje é praticado em várias partes do mundo, com várias características muito próprias. Ou seja, nós temos dentro do processo de globalização a troca cultural muito grande. A questão, se a gente parar para pensar, de religiões orientais que antes eram restritas a áreas somente do subcontinente indiano e da China, que hoje estão em várias partes do mundo. Então nós temos um mundo em constante troca e movimento, e isso aumenta ainda mais à medida que os meios se tornam melhores. Como diria o grande escritor inglês Chesterton, o mundo não piorou ou melhorou. Os meios de comunicação é que melhoraram significativamente. E isso é o processo de globalização. Há aqueles que se sentem à vontade, há aqueles que se sentem mal, há aqueles que acusam a existência de um globalismo, de um movimento mundial que quer padronizar um pensamento mundial, há aqueles que se fecham em tribalismos, identitarismos, regionalismos, em sua região, tentando reafirmar seus valores próprios, locais, contra essa grande ameaça global. Ou seja, tudo isso está dentro desse pacote de um contato maior entre culturas, entre povos, entre forças políticas e econômicas, de um mundo que se acelera cada vez mais e se torna cada vez mais dinâmico. Assim como todos os grandes movimentos da história, na globalização você vai ter vantagens e desvantagens, você vai ter grupos que vão se aproveitar, grupos que vão ter uma situação mais fragilizada. Isso depende muito do encaixe com que nós vamos entrar nesse universo cada vez mais globalizado. Do ponto de vista econômico, nós temos que ver a globalização no sentido do auge do capitalismo especulativo, que você tem no mesmo dia a mudança de grandes quantidades de dinheiro, de investimento, de especulação. Isso é um dos efeitos colaterais da globalização, dos paraísos fiscais, da concentração de renda, os ricos com muito mais facilidade de se tornarem mais ricos, de mudar seus investimentos. Por outro lado, você pode fazer amizades com um amigo
de uma aldeia perdida no centro da China, ou da Austrália, ou do continente africano, ou aqui do coração da América do Sul. Portanto, há coisas boas e coisas ruins. Mais uma vez, é a maneira como nós utilizamos as coisas que vai dizer se é bom ou ruim, né? Então é isso. Bons estudos, terceiro ano. Entre em contato, qualquer dúvida. No nosso livro didático está a partir da página 221, capítulo 12. Quem não tiver, eu mando em PDF. Manda uma mensagem, certo? Então, isso aí. Até a próxima. Boas leituras, boa globalização para todos nós.